E aí, galera, a pergunta que não quer calar. Vocês já passaram num concurso público? Porque o teu primo aqui já, e ele tá ganhando 8.000 likes por segundo. Fala, cambada de boi manso, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Kelvin com mais um programa Sei Lá, Sou de Humanas. E hoje nós iremos falar sobre um concurseiro top das galáxias, o melhor de todos. É ele mesmo, o nome dele é Jean-Jacques Rousseau. Mas antes de falar sobre o Jean-Jacques Rousseau, se inscreve no canal, clica no sininho e dá o like aí no vídeo pra nós. Sem nem assistir, porque agora a gente já tem credibilidade no mercado. Valeu! Galera, o Rousseau, embora o nome dele pareça francês, ele não é francês. Na verdade, ele nasceu na cidade de Genebra. Depois você olha no Google Earth aí e descobre onde é que fica Genebra, inclusive. Porém, por que as pessoas associam o nome do Rousseau à França? Porque ele conseguiu notoriedade quando ele vivia na França. Inclusive, a relação dele com a sua cidade natal é muito conturbada. Vale a pena você fazer uma pesquisa aí e dar uma lida sobre essa história. Mas vamos lá para o que interessa. O Rousseau era tipo o Severino, tudo que você pensar ele fazia. Ele era, inclusive, a imagem do empreendedor moderno. Ele abriu uma empresa dessas de marido de aluguel e fez 5 filhos enquanto estava nela. Brincadeiras à parte, galera, ele tentou viver de várias formas possíveis. Ele tentou ensinar, tentou compor músicas, escrever peças, fazer ensaios, livros. Mas o grande reconhecimento que ele teve durante a sua vida foi depois que ele fez um concurso. Um concurso, esse aí que você faz todo domingo, né, para treinar. Só que, na verdade, as matérias que eram cobradas não eram igual ao seu concurso. Direito constitucional, direito administrativo, direito penal. Não, você não precisava ficar lendo lei. Na verdade, o concurso era um pouco diferente. Foi um concurso promovido pela Universidade de Dijon. Olha só que nome do bonito. L'Université de Dijon. Esse concurso era uma questão, uma pergunta no qual os participantes deveriam escrever um ensaio, escrever um livro a respeito, tentando dar uma resposta satisfatória para essa questão. O teu primo, Jean-Jacques Cachorro, passou no concurso que tinha a seguinte questão. Vou ler aqui porque eu não vou decorar tudo não, né? O restabelecimento das artes e das ciências contribuíram para o aprimoramento dos costumes? O que você acha disso, meu querido editor? Me deixou no vácuo. O que a Universidade de Dijon queria com essa pergunta? Qual era a intenção dessa pergunta? Era que se fizesse uma análise sobre a influência das artes e das ciências no desenvolvimento moral do ser humano. Ou seja, você acha que as artes e as ciências auxiliam o ser humano a se desenvolver moralmente? O que você acha? Aliás, qual você acha que foi a resposta do teu primo, Jean-Jacques Cachorro? Ele vai responder bem aqui, ó. Não. Não, miserável. Ele falou que não. As artes e as ciências, na verdade, estavam contribuindo para a degeneração da moralidade humana. Olha só que cara maluco. Todo mundo respondeu que sim e ele respondeu que não, né? O Jean-Jacques Cachorro, ele era meio do contra. O teu primo passou em primeiro lugar no primeiro concurso que ele fez. Olha só que cara genial. Depois que ele conseguiu o primeiro lugar nesse concurso, as pessoas da alta sociedade francesa começaram a chamar ele para tomar aquele café da manhã, que é tipo um comercial de margarina. Todo mundo feliz, aquela coisa bonita, aquela mesa farta. E ele começou a ganhar notoriedade dentro da sociedade francesa. No ano seguinte, a mesma universidade fez um outro concurso com a seguinte questão. Vou colar de novo porque ninguém merece decorar tudo, né? O que é a origem da desigualdade entre os homens? Ela é autorizada pelo direito natural? Inclusive, se você não viu o nosso vídeo que fala sobre direito natural, clica aqui no card que você vai ser direcionado para o nosso vídeo do Thomas Hobbes, que inclusive choca diretamente, né? O Rousseau ele não gostava, ele não concordava com as ideias do Hobbes e eles se xingaram muito no Twitter da época, então vocês vão ver aí já, segura aí. E aí, qual é a origem da desigualdade entre os homens? O que você pensa a respeito disso? Aproveita para comentar aqui embaixo, beleza? O seu comentário ele é muito importante para nós. E a resposta do teu primo foi... É isso aí, você acertou.
a propriedade privada. Mas não venha chamar o Rousseau de comunista, porque quando o teórico do comunismo escreveu, teorizou a respeito disso, que é o Karl Marx, que inclusive nós iremos fazer um vídeo sobre ele depois, o Rousseau já tinha virado nutriente para a terra. É isso aí, ele já tinha batido as botas, passado dessa para melhor, chutado o balde, vestido o paletó de madeira. A partir dessa pergunta, o Rousseau escreveu um livro fundamental para a teoria dele, que é Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. E nesse livro, o Rousseau vai defender a ideia de que a propriedade privada foi aquilo que começou a desigualdade entre as pessoas. Lembrando que a gente também pode associar essa problemática acerca da propriedade privada com o filósofo anarquista francês Pierre-Joseph Proudhon. Ele escreveu um texto chamado A Propriedade é um Roubo, no qual se discutem esses problemas a respeito da propriedade privada. A gente também pode associar esse tema ao filósofo inglês John Locke, que é conhecido como o pai da propriedade privada, o pai do liberalismo. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre ele também. Posteriormente, o Rousseau vai retomar esse texto da origem da desigualdade entre os homens no livro que é fundamental para o nosso vídeo de hoje, que é Do Contrato Social. Neste livro do Contrato Social, o Rousseau está discutindo diretamente com aqueles filósofos, esses mesmos, os contratualistas. Ele vai imaginar um pretenso estado de natureza, vai pensar a origem do estado, o primeiro contrato, vamos dizer assim, e para que esse estado foi criado. Ele vai seguir a mesma lógica. Para o Jean-Jacques Cachorro, o homem, no estado de natureza, era um boi manso. Ele só queria comer e dormir. O ser humano, na verdade, era simples, livre e feliz. Olha só que coisa boa. Quem aqui não queria ter uma vida dessa, Simples, livre e feliz. Eu estava satisfeito. Porém, já dizia o Rousseau, o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se em grilhões. Mas não é um grilo grande não, beleza? Então, galera, a legenda da foto de hoje é: o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. O Rousseau viu o ser humano, portanto, como um bom selvagem, ou seja, não tinha nenhuma intenção ruim, ele não tinha malignidade. A única coisa que ele queria era ser livre, feliz e levar uma vida simples. Um belo dia, ainda no estado de natureza, um boi manso desses foi lá e fincou um pedaço de pau no chão e falou: "Isso aqui é meu." Aí o outro viu, ao invés de falar: Pô, não é teu não, meu irmão. Isso aqui é de todo mundo. Aí o que ele fez? A mesma coisa. Foi lá, botou um Isso aqui é meu. Aí, meu amigo, começou a desigualdade entre os homens. Inclusive, você sabia qual é a origem do termo grileiro? O primeiro bocó que botou um pedaço de pau lá e falou isso aqui é meu, teve que ir à justiça. Brincadeira, no estado de natureza não tinha justiça não. Esse cara teve que ir à justiça, forjar um documento falso, dizendo que aquela propriedade era dele. Aí, depois de forjar esse documento falso, colocavam em uma caixa, colocavam um monte de grilo dentro e fechava, deixava lá por um tempo. Os grilos iam mijando em cima desse documento e o documento ficava com aquele aspecto de folha velha. Essa é a origem do termo grilagem de terra. Voltando ao assunto, como dizia o Aristóteles, o ser humano é um animal social. Isso aqui não é o Aristóteles que fala não, Mas um bobo vê um outro bobo fazendo uma bobagem, ele quer fazer a bobagem também. Aquela velha história que a tua mãe fala pra você. Se todo mundo pular do penhasco, você vai pular também? Provavelmente você iria. É o que diz o Rousseau, porque o primeiro idiota fincou lá e disse que era dele, e aí os outros idiotas foram tudo atrás, Maria vai com as outras. Fazer o quê? A partir disso, surgiram os primeiros sentimentos ruins no ser humano. De acordo com Rousseau, a propriedade privada é uma mácula, é uma coisa horrível, ela incita a inveja entre as pessoas. Sabe aquele estado de guerra de todos contra todos que o Thomas Hobbes disse? Ele disse que esse estado de guerra de todos contra todos foi causado justamente por causa dessa propriedade privada. Aí, um belo dia, as pessoas decidem racionalmente fazer um contrato.
Para o Rousseau existem dois contratos. E esse primeiro contrato, ele foi um contrato que foi feito só para sacanear. Porque ele, na verdade, impulsionava a desigualdade entre as pessoas. E aí, deu no que deu, na sociedade extremamente desigual, né? Inclusive, parece que ele está falando do Brasil, mas não, ele está falando da França. Esse primeiro contrato, portanto, foi feito para proteger a propriedade privada. Para o Rousseau, era um contrato ruim, foi um contrato burro, né? Você assinou um contrato burro, você vai ter que dar um jeito de refazer isso aí. Afinal de contas, tu pode até ter dado mole, mas uma segunda vez tu não vai dar mole não. Então vamos lá, esse primeiro contrato foi extremamente prejudicial para as pessoas, porque, na verdade, ele impulsionava a desigualdade entre elas. Aí o Rousseau fala: olha, você, pessoa esperta, racional, inteligente, você tem que fazer um segundo contrato. E esse segundo contrato é justamente para corrigir as falhas do primeiro contrato. Seria o contrato verdadeiro, o contrato que ajudaria as pessoas a sanar, a dissolver a desigualdade social. Por isso que o nome do texto é do contrato social. Muitas vezes a gente vê em livros, em aulas, as pessoas falando que os três contratualistas fizeram um contrato social, mas isso é discutível. Eu, por exemplo, vou defender aqui nesse vídeo que o único contrato social que tem é o do Rousseau, porque é apenas esse contrato que vai colocar esse papel fundamental da participação política das pessoas como uma forma de solucionar a desigualdade e aumentar, por assim dizer, a autonomia, a autodeterminação das pessoas. Nesse segundo contrato, então, você ia lutar pela sua liberdade que foi perdida, subtraída. Lá no primeiro contrato. A liberdade para Rousseau aqui, no contrato social, é uma liberdade política. E como é que você exerce a sua liberdade política? Participando politicamente. Galera, o Rousseau é um dos principais teóricos que vai fundamentar, que vai dar munição para as ideias de democracia moderna. Ou seja, se a nossa democracia hoje é diferente da democracia antiga, como a que vocês viram no vídeo do programa Segunda História, é por causa de caras como Rousseau, que fizeram uma releitura e ampliaram a ideia de cidadania, de direitos e principalmente de liberdade política, de participação política. Além disso, dentro da teoria do Rousseau, a educação tinha um papel extremamente importante. O Rousseau foi um dos primeiros caras a defender que a educação deveria ser algo oferecido para todos. A educação tinha como principal objetivo ensinar o indivíduo, o cidadão, ou se você quiser, a pessoa, a garantir a sua autonomia. Esse termo, inclusive, foi importantíssimo dentro do contexto do iluminismo. Ele escreveu um livro muito importante sobre educação, que é estudado até hoje, que é o Emílio. Mas não é o Emílio do sítio do Pica-Pau Amarelo não, tá? Que inclusive é uma fêmea, ou era um macho? Quem sabe, né? É uma boneca, pô. A autonomia é essa que seria fundamental para que as pessoas exercessem a sua liberdade política. E assim, diminuindo, por consequência, a desigualdade social que estaria instaurada na sociedade francesa. Portanto, o principal objetivo do contrato social para o Rousseau era o de reduzir as desigualdades sociais. Beleza, e como acontecia mais ou menos essa participação política? O Rousseau dizia que todos os indivíduos da sociedade deveriam se submeter à vontade geral. Esse é um termo um pouquinho confuso. Você não pode confundir a vontade geral com o simples consenso de ideias, ou seja, todo mundo concorda com relação a um assunto. Você também não pode confundir a vontade geral com a mera vontade da maioria das pessoas. Uma coisa é a maioria das pessoas defender uma ideia absurda e outra coisa é a ideia geral, que vai se sobrepujar inclusive sobre a vontade da maioria. A vontade geral seria a vontade instituída pelo corpo político. E as pessoas, os indivíduos, os cidadãos, eles estariam subservientes a essa vontade geral. Nesse sentido, a gente pode falar inclusive sobre leis. Quando o indivíduo transgride uma lei, fazendo prevalecer a sua vontade individual, o Estado tem o direito de ir lá e impor sobre ele a vontade geral. Ou seja, aqui não vai ter crime não, beleza? Então, vamos ali
pegar um sol quadrado e depois a gente volta. Ou seja, o Estado ele tem essa prerrogativa de impor sobre você a vontade geral. Por exemplo, tem uma comida lá na tua casa e a tua mãe fala: Ó, não é pra comer isso aqui não, que é pro teu irmão. mas aí você quer fazer prevalecer a sua vontade individual. Aí você vai lá e vai comer a comida. A tua mãe vai chegar lá e vai fazer o que com você? O corpo político instituído, ele tem essa prerrogativa de impor sobre você a vontade geral. Por mais que a sua vontade individual seja diferente dessa vontade geral. Funciona mais ou menos assim. Beleza, e você vira para mim e fala: Tá, mas o que eu aprendi com isso? galera, uma coisa é fato. Se não fosse um cara como Rousseau, nós provavelmente estaremos engatinhando na questão, por exemplo, da educação pública e gratuita. Esse escrito dele foi fundamental para que a gente estabelecesse a educação pública e de qualidade para todos, como uma das formas de superar as desigualdades. E esse é um outro ponto bacana. Pode até ser que a propriedade privada não seja a origem da desigualdade entre as pessoas, mas com certeza ela faz isso. Qual é a diferença que existe entre você e o filho do Bill Gates? Vocês têm 2 olhos, 2 bocas, falam, moram em países diferentes ali e no mais é isso. Mas a grande diferença entre você e o filho do Bill Gates é essa: quantidade de propriedade privada que você tem e a quantidade de propriedade privada que o filho dele tem. Portanto, não é que a propriedade privada seja mácula, né? É o caos e não sei o que, mas ela traz esses problemas para a nossa sociedade e que a nossa sociedade, para que ela viva de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais orgânica, ela tem que ser capaz de resolver. Como, por exemplo, trazendo a educação de forma a dar autonomia e superar essas dificuldades. Então, galera, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo se vocês concordam que a propriedade privada é a mácula, né, a origem da desigualdade entre as pessoas. Além disso, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e principalmente ajudar a gente a difundir um pouquinho de conhecimento, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Não sai não, não sai não, não sai não. Antes de você ir embora, eu vou te contar uma curiosidade. Você sabia por que o Renato Manfredini se auto-intitulava Renato Russo? Porque ele era um cara extremamente inspirado nas obras do Jean-Jacques Cachorro, ou se você quiser, Jean-Jacques Rousseau. Valeu, muito obrigado e tamo junto.